No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, aos 85 anos, José Antônio Gomes, médico generalista e cirurgião que se dedicou à saúde da sua terra natal, Vila Mariana, em Minas Gerais. Ele nasceu em uma casa de tijolos, no número 135 da Rua do Sócrates, onde hoje funciona um supermercado. Filho de pais humildes, José Antônio aprendeu a leitura aos 5 anos, em uma escola vizinha, e logo descobriu seus dons para ciências naturais. Aos 15 anos, ajudava os camponeses vizinhos com recomendações médicas e, aos 18, ingressou na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Casado com Maria da Silva Gomes por 51 anos, José Antônio teve 6 filhos e 14 netos, todos orgulhosos do seu legado. Ele ensinou a importância do trabalho, da solidão e da caridade, e sempre ficou presente nos momentos difíceis de sua família. Durante toda a vida, José Antônio dedicou-se ao atendimento dos mais pobres de Vila Mariana. Ele recebeu muitas vezes pacientes em casa, sem esperar por pagamento, e foi reconhecido com o título de Médico do Povo pelos seus esforços incansáveis. Em 2015, José Antônio foi homenageado pelo Ministério da Saúde com a Ordem do Mérito do Trabalho, por 50 anos dedicados à saúde pública. Ele sempre se recusou a aceitar qualquer reconhecimento oficial, dizendo que o seu maior prêmio era ver os pacientes curados e saudáveis de volta às ruas de sua cidade. A casa dos Gomes sempre foi um lugar de convívio e luz. José Antônio amava cortar lenha no quintal, fazer café da manhã com pão fresco e tocar violão para Maria e os filhos. As tardes eram dedicadas às visitas dos pacientes e, por vezes, ele ficava até tarde na noite. A morte de sua esposa, em 2017, marcou uma mudança na vida de José Antônio. Ele se afastou do atendimento médico e passou a dedicar-se à jardinagem e leitura. Sua biblioteca ficava no quarto da esquina da casa, com livros antigos e revistas de medicina. José Antônio sempre amou a natureza e o trabalho artesanal. Ele tinha uma pequena oficina na parte de trás da casa, onde restaurava motocicletas antigas e construía móveis. Seus filhos _start assista _start assista. Filhos _start assista. _start assista. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e na Rádio Cidade em homenagem à sua vida dedicada à saúde pública. E, há 5 anos, a cidade de Vila Mariana inaugurou um parque com seu nome, onde os moradores se reúnem todos os domingos para praticar atividades físicas e culturais. Mas José Antônio Gomes será lembrado principalmente pelo carinho que dedicou à sua comunidade. Ele sempre teve um tempo para ouvir as histórias dos seus pacientes, compartilhar seu conhecimento com jovens médicos e ensinar às gerações futuras o verdadeiro significado do cuidado e da carinho. Ele deixou para a posteridade uma vida dedicada ao serviço de outros, um legado de amor e compaixão. E, quando se acende a vitrola antiga na sala de estar de sua casa, ouvimos seus discos riscados, e o cheiro dos xícaras de café forte no copo de vidro grosso, sentimos seu espírito vivo e presente entre nós. Ele deixou para trás uma memória inesquecível, como a neblina da manhã sobre sua horta, e o cheiro de fumo artesanal no ateliê de sua vida dedicada à saúde pública e ao serviço do seu povo. E, quando ouvemos o som do relógio de cuco na sala de estar da casa onde ele morou, sabemos que José Antônio Gomes vive em nós, pela amizade, pelo carinho e pela solidariedade que sempre ensinou. Ontem, no véspero da manhã, a vida dela extinguiu-se como um fogo que se apaga, silenciosamente e com tanta força quanto um respiro. Maria da Luz, mulher de 79 anos, nascida em uma pequena vila chamada Nova Aurora, no sertão do Piauí, partiu-se da terra que amava tanto para se juntar à eternidade.
Era filha de pais humildes, que dedicaram a vida inteira ao trabalho na terra e cuja principal fonte de orgulho era a educação dos filhos. Maria, desde pequita, mostrou um talento inato para o ensino, e aos 15 anos já exercia a função de professora no pequeno estabelecimento da comunidade. Estudou por correspondência, conseguindo, em 1960, o título de professora primária pela Universidade Federal do Piauí. Em seguida, dedicou-se ao trabalho na escola pública da sua terra, onde lecionou por mais de 40 anos, passando a se chamar professora em vez de seu nome próprio. Foi lá que Maria construiu sua vida, em meio às risadas dos alunos, as perguntas incansáveis e o amor cresceu dentre as paredes escolares. Tinha um olhar especial para os alunos fracos ou problemáticos, que chamava de meus desafios, e era notório o cuidado com quem tratava cada um deles. Em 2017, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo trabalho incessante em prol da educação da região, e seu nome foi lembrado no programa Gente que Faz da TV Cultura. O governo federal também homenageou-a com o título de professora emérita. Mas a vida de Maria não se reduzia à escola. Era também uma mulher sã, cuidada e amada. Amante dos jardins, tinha um pequeno paraíso onde cultivava orquídeas raras e plantava frutas e verduras para a família. O jornal Correio da Manhã já destacara seu trabalho em horticultura na coluna Nossa Terra. Maria também foi esposa, mãe e avó. Aos 21 anos, teve um filho que adorava e que, em 1984, perdeu a vida num acidente de carro. Desde então, sua vida se desdobrou entre o cuidado da família e o sonho de ver seu filho crescido. Era também leitora apaixonada e escrevia poesias para deixar para a posteridade. As páginas amarelas de revistas antigas ficavam guardadas em uma prateleira na sala, onde ela gostava de ficar por horas, com um chá quente e um livro na mão. Em 2015, Maria sofreu um acidente vascular cerebral que a deixou surda e impediu-a de continuar lecionando. Mas ela nunca desistiu, aprendeu sinais visuais e sonoros para se comunicar, e continuou escrevendo poesias e cuidando do seu jardim. Maria da Luz deixou um legado incalculável para a comunidade que serviu por muitos anos. Foi lembrada como uma mulher sábia, que sempre teve tempo para ouvir a história de quem precisava e deu vida a uma geração inteira no Piauí. E hoje, quando se passa um fôlego na rua Nova Aurora, é possível ouvir-se a voz dela murmurando: "A vida é um jardim que cada um deve cuidar com amor." E assim ela se despede da terra, como uma flor que se abre ao sol e deixa seu cheiro. O sol ardente de Recife derramava-se nas ruas, em um cenário marcado por samba e forró, quando uma voz emergiu do meio da escuridão: Seu Jorge. A voz grave, intensa, como a vida missícola da cidade, surgia dos cantos esquecidos, de pátios e galerias, elevada pela paixão que o enchente das ondas atlânticas não poderia amaciar. A história de Seu Jorge é uma viagem através do coração brasileiro. Em uma cidade onde o mar fala com a terra e os ritmos se misturam, sua vida foi marcada por música. Desde pequeno ele cantava e sonhava com mais que apenas festejar. Ao longo de seus anos, Seu Jorge transformou-se em um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que grita em solidão, mas também sussurra o amor e a esperança nos ouvidos do mundo todo. A autenticidade é tão marcante em Seu Jorge, que é impossível não se perguntar se ele realmente nasceu para cantar ou se, ao contrário, nasceram para ouvi-lo. Ele tem um carisma incomum, uma aura que o transforma em um ícone de música popular brasileira. É como se a voz de Seu Jorge fosse a síntese perfeita da essência brasileira. Samba e som misturados num giro de ritmo que vibra em todos os nossos corações. Ele é, sem dúvida, um dos maiores representantes da MPB atual, e sua capacidade de unir tradição e modernidade é algo único, conquistando públicos de diferentes gerações. Seu Jorge não se contenta em seguir caminhos bem trocados, ele escolhe cortar seus próprios caminhos, explorar novas sonoridades e levar a música brasileira além das fronteiras do país. Quando Seu Jorge chega ao palco, é como se o tempo parasse. A voz dele vibra na atmosfera, como um espírito que surge da terra, dançante e contagiante. Ele inspira a gente a querer mais, a amar mais e acreditar mais. Sua presença é uma declaração de amor por nossa música, um tributo à essência brasileira. A voz grave de Seu Jorge, como o mar que abraça a costa de Recife, se espalha pelo mundo, levando a cultura brasileira para os cantos mais distantes e desconhecidos.
E é precisamente esse poder de conexão que transforma Seu Jorge em uma figura icônica, um símbolo da resistência cultural que nos leva às profundezas do nosso ser. O sol brilhava com intensidade sobre as casas pequenas e semiculadas de Belford Roxo, aquela terra natal onde Seu Jorge nasceu entre a paixão e o trabalho, em um mundo cheio de sonhos e dificuldades. A vida nessa região das periferias cariocas era uma espécie de samba improvisado, com ritmo acelerado e notas altas e baixas, como se a vida mesma estivesse cantando em cada pé de serra e calçada asfaltada. A sua infância foi marcada pela música, como o samba, que dançava com os vizinhos nos finais de semana, e o forró, tocado nas rodas noturnas da vizinhança. A vida era uma composição contínua, onde a gente se juntava em torno de um violão ou de um pandeiro, e assim, surgiu uma espécie de orquestra composta por crianças e adultos que viviam em harmonia com a música. A casa do pai de Seu Jorge era sempre um lugar cheio de vida, onde os amigos e parentes se reuniam para tocar instrumentos improvisados, construídos de forma simples e única, com madeira e cordas recicladas. Ali, o talento precoce de Jorge se despertou, ao sentir a vibração das notas em seus dedos e ouvir a batida do samba em sua alma. E como a música sempre foi presente na vida do menino, também a pobreza estava nos olhos dele todos os dias. A luta diária de seu pai e mãe, irmãos e irmãs para manter a família em pé foi uma constante inesquecível na sua infância. Mas mesmo assim, Jorge encontrou solução em si mesmo, no som das cordas e batida do samba que lhe dava força e esperança de sobreviver à miséria. A música foi a luz que iluminou seu caminho, guiando-o através da juventude cheia de dificuldades. Ao passar pelo rio com os olhos abertos, sentindo cada batida do samba em suas veias, ele encontrou sua identidade, sua voz que falava pela realidade da periferia carioca. A vida de Seu Jorge é uma história viva, contada através dos ritmos do samba e do forró, onde cada nota e batida é uma memória, um olhar para o futuro cheio de esperança. E é precisamente por isso que ele se transformou em um cantor, compositor e ícone da música brasileira, sendo lembrado como um símbolo da força e determinação daqueles que vivem nas periferias do Rio de Janeiro. Naquele tempo, o menino chamado Jorge, ainda sumergido nas águas azuis do mar da infância, andava por ruaças da capital paulistana, em busca de um lugar onde se sentisse, se encaixasse. Era uma cidade com muitos batuques e sambas escondidos nos recantos mais escuros, mas também com buracos e trevas que pareciam insalváveis para quem, como ele, andava sozinho em busca de sonhos. Mas a cidade, assim como o futuro que se abria, não podia ser lido em um único olhar. Jorge precisou lidar com momentos de grande dificuldade, chegando a viver em situação de rua antes de conseguir se estabilizar. Aqueles dias foram como um espetáculo, uma trama que poderia ter tido muitos finais possíveis. Mas ele precisava encontrar o seu. A vida não se preocupa em cuidar de nós, é verdade, mas aqueles anos foram uma aula de sobrevivência, um curso intensivo de autoconhecimento e determinação. Jorge foi obrigado a construir sua própria muralha, suas próprias armadilhas contra o frio e a fome. E no meio disso, ele encontrou a força da bondade humana, em pessoas que, apesar de tudo, acreditaram no seu sonho, reconheceram seu talento e ofereceram-lhe um abrigo nos tempos mais frios. Naquele cenário sem fim, a música foi a luz de sua vida. Aqui, no Brasil, onde o samba é a vida, onde os batuques pulam da boca dos habitantes como se eles fossem uma espécie de arco-íris sonoro, Jorge encontrou refúgio em canções e notas. A música foi sua salvação, sua sala de aula e seu palco. Foi na TV que ele encontrou o caminho certo, onde seus gestos, suas expressões foram vindictivas daqueles anos de dificuldade, onde tudo foi uma luta, um esforço constante para ficar em pé e continuar sonhando. E então, surge o teatro, que se insinua entre as notas, como um amigo confiável, fornecendo ao menino homem a chance de transformar sua realidade. Participou do grupo de teatro da comunidade e recebeu apoio de colegas que reconheceram seu talento e incentivaram sua dedicação. Esses anos foram fundamentais para moldar sua visão de mundo e sua força criativa, transformando-se em uma espécie de lembrança viva, um testemunho do poder da sobrevivência humana. Jorge não só superou as adversidades, mas também aprendeu a valorizar o que tinha, a força que possuía e a capacidade de se transformar, de se tornar uma luz no meio das trevas.
E é nesse processo de crescimento-renascimento que surgiu Seu Jorge, um ícone da cultura brasileira, uma lenda do samba e do hip-hop, um verdadeiro poeta dos tempos modernos. Nas sombrias ruas de Bela Vista, nas horas da tarde, surge o menino com olhos fervorosos, transportado por um sonho sem medida. Ao longo dos tecidos verdes e esverdeados do Jardim Gramacho, ele cantava e sorria, dando corpo à sua alma insaciável pela música. E o Rio de Janeiro, aquela maravilha selvagem que é o carioca, lhe ofereceu um palco ilimitado para expressão e crescimento. Ele era Seu Jorge, aquele menino que sonhava em voar nas nuvens do futuro, enquanto se arrastava pelos calçados sujos das vias públicas. As batidas das maracás e dos pés contra o asfalto batiam em uníssono com os batimentos de seu coração, enquanto seus cães, os sibilantes ritmos das músicas, escapavam de sua boca para o mundo. A vida o arrastou por diversas fases e transformações, mas sempre ele manteve a essência pura daquele menino que sonhava com a fama e a glória. Com o passar dos anos, o menino cresceu, mas nunca deixou de amar a música. Sua voz, tão suave quanto o som do mar em frente ao leme, veio a ser reconhecida e louvada por muitos ouvintes, de todas as partes do mundo. Cru, América Brasil, obras-primas que refletem o espírito brasileiro em suas notas mais altas e mais profundas, foram lançadas como tesouros para a gente deleitar-se com o som dos instrumentos e as harmônicas vozes. E a interpretação das músicas de David Bowie no filme The Life Aquatic with Steve Zissou catapultou Seu Jorge à fama internacional, despertando admiração e respeito em todos os lugares onde o cinema chegou a pisar. Ao lado do cineasta Fernando Meirelles, ele viveu momentos históricos nas telas de Cidade de Deus, um filme que conseguiu mostrar a realidade do Brasil de forma brutalmente sincera e incrivelmente bela. E em Marighella, o ator encontrou sua verdadeira expressão, dando vida ao herói da resistência brasileira com uma intensidade assimétrica que fez com que a crítica elogiasse sua autenticidade e compromisso com a arte. Como árvores de Copacabana e Ipanema, suas conquistas se estabeleceram solidamente no chão, enquanto o homem continuou a crescer e a se esforçar para aperfeiçoar seu talento. Seu Jorge, o menino que sonhava com um futuro brilhante, virou um artista multifacetado que conseguiu deslumbrar o mundo com sua música, com sua paixão e com sua força de vontade. E assim, o Rio de Janeiro, a terra natal do menino que sonhou em voar, tem seu céu enchendo-se de estrelas que representam cada um dos prêmios conquistados pelo artista. E não importa se é em Copacabana ou Barra da Tijuca, o som das músicas de Seu Jorge vai continuar brilhando nas noites cariocas, enquanto os cariocas levam a fé e a esperança para os cantos mais distantes do mundo. Na periferia vibrante da cidade, onde o som das chocalhas e os perfumes dos frutos secos vivem em harmonia com a música do samba e pagode, nasceu uma voz que viria reverberar no coração do Brasil. Seu Jorge, o filho de um bairro humilde, ergueu-se à fama sem esquecer a terra de suas raízes e a gente que ali vive. Na rua onde brilhavam as cores da vida e se esculpiam as dificuldades, ele aprendeu a valorizar o potencial do sonho e a força do amor pela arte. Com os pés firmes na sagrada terra das sertanejas, seu coração em busca de um futuro promissor, Seu Jorge cantou a história da periferia em uma voz que acariciava a paixão e condenava o sofrimento. A vida era dura, mas ele sabia que o talento poderia mudar tudo. A música, sua mais fervorosa aliada, serviria de lança para perfurar as barreiras do desconhecido. Em círculos fechados de amigos e familiares, suas canções ressoavam com a força de um trombudo no céu, emocionando almas abertas à transformação. Ao longo dos anos, Seu Jorge veio a ser o símbolo da superação das adversidades, sendo lembrado como uma luz que deslumou as trevas da periferia e inspirou gerações a acreditarem na arte como caminho de transformação. Ele se erguia como um embaixador da música brasileira,